Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Hoje estamos realizando o 4º encontro da Semana Nacional da Família 2020. Sejam todos bem-vindos. Nesta Semana Nacional da Família, estamos refletindo o tema Família, Igreja Doméstica a serviço do Evangelho da Vida. E o lema Família, lugar da vivência e convivência na preservação da vida. Queremos viver esse amor que Deus nos apresenta e que sempre nos liberta de nós mesmos e desse mundo tão difícil e desafiador. Nós somos o casal Varley e Eda. Nós temos 2 filhos, Wagner e Vanessa. Estamos casados há 25 anos e somos agentes da Pastoral Familiar de Nova Matrona há 6 anos. Em nossas vidas, a Pastoral Familiar foi um meio de comunicação para nós aproximar mais do projeto de Deus. Aprendemos com os nossos companheiros, casal, sempre só aprendemos. É uma coisa que eu convido a todos a participar, que é um meio muito importante. Nós somos o casal Renilson e Eliana. Estamos casados há 19 anos e temos 3 filhos. E somos agente da Pastoral Familiar há 6 anos. A Pastoral Familiar é importante para a nossa vida, porque é uma sustentação que de fortalecimento do vínculo afetivo na família, na sociedade e na caminhada cristã. E hoje vamos refletir sobre o tema da semana, Família Cristã e a Fé Líquida. Todos nós já devemos ter ouvido a frase, que o amor seja eterno enquanto dure. Esta frase pode parecer uma coisa bonita, mas não é. Ela é uma verdade de liquidez das emoções e das relações humanas. Para esse mundo destruído e caído, o amor e o próprio casamento são descartáveis. A família cristã, diante dessa diluição dos valores, precisa permanecer sólida como uma rocha, preservando a verdade divina do amor imutável de Deus. Que nada nos separe do amor de Deus, que nada nos tire de Deus. Certos de que Deus está ao nosso lado e que com Ele podemos contar, invoquemos sobre nós e sobre nossas famílias a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos sobre nós a presença do Espírito Santo. Invoquemos a sua presença e seu amor em nosso meio. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caminhemos na estrada do Senhor, confiantes e esperançosos. Façamos a nossa oração do dia. As vossas palavras, Senhor Jesus, sempre e para sempre nos chamam a buscar, viver e a diferenciar a essência da aparência. Quisestes que o melhor do humano não se perdesse no vazio deste mundo, mas imprimisse na alma humana o desejo de vos imitar, numa vida totalmente enchida com os valores e virtudes que nos fazem conhecer
a plenitude da face amorosa do Pai, numa vida a vós agradável. Te imploramos hoje a assistência do Espírito Santo para que nos inspire a viver uma fé sólida, longe dos achismos, mas consolidada com a fé da Igreja. Anima-nos no Espírito Santo a viver em família o que tu queres de nós. Amém. Cantemos glorificando ao nosso Deus. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos. Amém. E sejam amados. Vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os seus caminhos. Louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os seus caminhos. Amém. E sejam amados. Vivam iluminados. Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos. Por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos. Amém. E sejam amados. Vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina passo das nossas famílias. Nosso tema de hoje é sobre a liquidez da fé e a nossa resposta cristã diante de tudo isso. A fé cristã sempre nos move no ato de crer e, portanto, uma fé forte, firme e corajosa se faz necessário o tempo todo. Crer em tempo de modernidade líquida é um desafio que se abre no horizonte de toda pessoa que crê. Precisamos, nesta sociedade de valores líquidos, de um ponto de apoio para a nossa fé. Uma fé apoiada num ponto de apoio fraco não dura muito tempo. O ponto de apoio precisa ser real e verdadeiro.
Este ponto de apoio nós encontramos apenas naquele que a Bíblia diz ser a sólida rocha dos séculos, Jesus Cristo, e na sua palavra de salvação. Para falar sobre esse assunto, convidamos o nosso irmão Evaí, coordenador da nossa comunidade Sagrado Coração de Jesus. Que Deus fale ao nosso coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guardes, me ilumines. Amém. Queridos irmãos da nossa comunidade do Sagrado Coração de Jesus, boa noite. Que bom ter você aqui nesta hora, nos acompanhando nessa live, no 4º dia, nesta vivência da Semana Nacional da Família. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a toda a pastoral familiar, de forma especial, cumprimento o coordenador da pastoral, com o Padre André, com a Madre Cristiane, e toda a pastoral por este convite para que eu pudesse falar nesta hora sobre este tema, família cristã e fé líquida, sociedade líquida. Então, meu querido e minha querida, antes de iniciarmos, vamos pedir ainda ao Espírito Santo para que Ele possa abrir o nosso coração à graça de Deus que Ele nos reserva e que Ele tem para cada um de nós nesta noite. Coloquemos nessa primeira oração as nossas famílias, os filhos, os pais, mães e todos aqueles do quais são a nossa estrutura familiar, para que o Espírito Santo possa nos iluminar e abrir a nossa mente para acolher a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu gostaria, para a gente iniciar esta reflexão nesta noite de hoje, trazer o texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que nos diz assim: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Esta palavra, queridos, vai nos ajudar nesta reflexão desta noite. Para entendermos esta palestra de hoje, nós precisamos compreender, entender que a família cristã, ela é diferente e que ela precisa ser diferente da família que a sociedade deseja propor. Se por um lado a família cristã constrói, existe um esforço contrário da sociedade líquida que tenta forçar e que força a desconstrução, a destruição da família cristã. Santo Agostinho nos diz que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Quer dizer, viver um abandono em Deus. Então eu, você, como filhos, como pais, como mães, precisamos dessa abertura para que Deus escreva em nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, esta abertura da graça. O Catecismo da Igreja Católica nos diz no parágrafo 2207 que a família é a comunidade no qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Mas este tema, o que é a liquidez? Já ouviram falar? Então eu convido você a, nesta palestra, a gente conhecer o que é a liquidez da fé. Vamos descobrir juntos aqui nessas palavras que se seguem. Se entendermos essas primeiras palavras, nós iremos compreender toda a lógica dessa sugestão da palavra desta noite. Eu vou fazer aqui com você, querido e querida irmã, uma analogia, para a gente compreender o que é esta construção da família cristã e como está acontecendo a desconstrução. Falar em família nos faz lembrar o lar. O lar nos faz lembrar uma casa.
A casa nos lembra a estrutura, e a estrutura nos lembra a construção. Hoje vamos falar um pouco da nossa casa espiritual, mas nós daremos foco de como está acontecendo, quase que imperceptível, sem que percebamos, a demolição desta mesma casa. Tomemos um exemplo de uma casa. Todo mundo aí já construiu, todo mundo aí já viu como se lançam os alicerces, como é construído uma casa. Quando nós vamos construir, após nós colocarmos lá todo o material necessário, nós cavamos uma larga valeta, né? Colocamos a ferragem para a sustentação e aos poucos vamos adicionando uma massa quase líquida, que mais tarde se torna sólida, forte. Na casa, o mais caro, o mais precioso é a estrutura. Porém, quando ela é bem edificada, todo o resto está seguro, ninguém corre o risco. Esta casa, primeiramente, é cada um de nós, mas também nela trazemos a família. A estrutura, a fé, é que nos mantém de pé. A estrutura da nossa casa espiritual é a nossa fé. E é ela que impossibilita que fiquemos em pé. Entendemos que, para quem sabe apreciar e valorizar, a estrutura de sua casa espiritual tem um valor absoluto. Ou seja, a nossa fé, ela é em nós o que de mais sólido, ela é absoluto, ela é preciosa. É nela que nós estamos sentados, edificados. É o nosso alicerce. Tudo isso aqui é apenas uma forma didática para que possamos compreender como constitui a nossa estrutura. Então, nós entendemos, nessa forma que eu acabei de falar, que para o cristão, para nós cristãos, a lei de Deus, os mandamentos são absolutos. Para mim e para você, os mandamentos, as leis de Deus, elas têm valor absoluto. É nelas que nós nos encontramos, é nele que a nossa fé está alicerçada. E não tem preço, são caros, né? Não é possível romper com a estrutura sem que caiamos por terra, sem que viremos pó. E não é possível ficar de pé sem se estruturar na fé da igreja. Em nossa primeira casa, na família, nós recebemos a estrutura da fé. E a sociedade líquida, o mundão, tenta de toda forma, a todo instante, nos convencer que tudo é solúvel e permissível, e nos induz a cortar, a separar o tronco do qual nós estamos sentados. Quer dizer, se eu estou sentado num galho, e eu corto o galho do tronco, eu caio. Assim somos nós. Nós estamos alicerçados sobre a fé da igreja, e a fé em Deus, nos mandamentos. Se nós cortamos, tiramos este absoluto, certamente nós vamos perecer, iremos cair. Tempos atrás, lá no tempo dos nossos avós, certas situações eram impensáveis, pois eram um escândalo, pois iam contra a fé da família, a ética, a moral e os valores cristãos. A família estava constituída sobre o alicerce da fé. Vivemos no atual momento uma desconstrução de valores, uma verdadeira demolição. Existe uma luta da mídia em esvaziar, em tornar sem sentido as nossas vidas, querendo nos transformar em marionetes. Eles querem nos conduzir, e regidos pelo querer do mundo moderno, nos tornando egoístas, individualistas, vaidosos e tantas outras palavras que caracterizam o indivíduo líquido. Para a família cristã, a fé é a base de tudo. Nós precisamos entender, então, o movimento que a mídia faz a todo instante, a todo momento, tentando nos mostrar que os valores absolutos, que a nossa fé
ela não precisa ser levada tão a sério, mas que é possível sim viver uma vidinha mediana. O esvaziamento da fé, a falta de espiritualidade é um atentado contra a família cristã. Cada vez mais temos pessoas completamente roubadas de si mesma. Talvez aí está o porquê de tanta depressão, de tanta ansiedade, do medo, o suicídio. Lembro aqui que a família é a célula vital da sociedade. E aqueles que não se encontram na família, na fé da família, ele está fardado a ser uma pessoa ansiosa, depressiva, muitas vezes com traumas na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, porque não aprenderam a amar, porque ali não receberam o amor, porque foram roubados por essa sociedade que a todo tempo tenta nos mostrar que tudo é normal, que tudo é tranquilo e que nada, absolutamente nada, tem sentido. Tudo é um grande vazio. Basta lembrarmos que há pouco tempo atrás, eu vou tomar aqui o exemplo dos casamentos, tempos atrás, o matrimônio lá dos nossos pais, dos nossos avós, eram celebrados de uma forma simples. O principal regime do casamento, eu falo aqui do casamento civil, era o de comunhão universal de bens, porque não se temia perder e ter de dividir os bens. Tudo era nosso e o sim era para sempre. Hoje predomina o casamento de separação universal de bens, porque já não é nosso, mas é meu. Amanhã ou depois pode ocorrer a separação. E se ocorrer, tudo bem, está tudo tranquilo, ninguém liga para isso mais. Esta é a realidade. O eu individualista é mais importante. Nós viramos seres vaidosos, onde o eu predomina, né? Aquele mal de Lúcifer, o mal de Satanás, é próprio do mal do demônio, né? O eu individualista. No casamento religioso, o sim era o sim de toda a vida. Jesus era o principal convidado de honra, o principal convidado. Hoje nos deparamos com casamentos, com tempos de preparação exageradamente longos, como é o caso da igreja de Nossa Senhora do Brasil, lá em São Paulo. Só relembrando este fato, né? Um pouquinho de graça aqui para nós, que lá na igreja de Nossa Senhora do Brasil, os casamentos têm que ser marcados pelo menos, parece com 2 anos de antecedência. E é caríssimo, né? Acho que mais ou menos R$3.000. E aí se sugere que se a noiva neste período perdeu o noivo, que é interessante que ela mantenha a data e que ela casse outro noivo. Porque, né, a agenda é lotada. Então nós nos deparamos com este tempo de preparação, este exagero nos casamentos. Mas hoje, o noivo, quando ele chega na igreja, ele parece mais um convidado da noiva. Ele é quase um náufrago ali, um perdido. A falta de sincronia entre os dois denuncia um namoro que se viveu de tudo, absolutamente tudo, menos o diálogo, menos o amor, menos a oração, menos a fé que deveria ser vivida. Já não se acredita mais até que a morte nos separe, mas até que a vida ou que a sociedade nos separe, ou até quando foi interessante para os dois. Essa é a nossa realidade. Não se acredita nos laços do amor, mas na influência e na vida que levam os atores da Rede Globo, que em mais de 40 telenovelas propõe constantemente o aborto, a eutanásia, o roubo, a traição e a fornicação. Estes, muitas vezes, são os exemplos que nós trazemos para a nossa vida. É triste dizer, é triste, mas muitas vezes os exemplos que a gente tem já não são santos, já não é a Virgem Maria, exemplos de castidade e de pureza, já não é São José, homem casto, já não é Jesus, o filho obediente, mas é a proposta deste mundo, filhos rebeldes, a separação, né?
a fornicação, como eu sugeri aqui. Orgia sobre orgia, puro rompimento, esvaziamento de nossa estrutura. Lembro aqui que um importante dado saiu durante a pandemia do Covid-19, nesses últimos dias. E a pesquisa dizia o seguinte, que as separações e o divórcio durante este tempo de pandemia aumentou cerca de 10%. Ou seja, por que de tanto isso? Por que as separações têm ocorrido tanto agora neste tempo em que temos vivido? Porque é uma resposta à convivência dos casais durante este tempo de confinamento. Os nossos casais já não se suportam, infelizmente, né? É claro, não é um dado, a gente não pode falar dos nossos casais aqui, da nossa sociedade, da nossa comunidade, mas de uma forma geral. Não se separam, não se aguentam, né? Por causa do confinamento, não se suportam. E por que se separam? Porque importante é ser feliz. Para a sociedade líquida, já não importa o sacramento. Para a sociedade líquida, já não importa os votos que fizeram diante do altar. Para a sociedade líquida, não importa o sim que precisa ser dito para os filhos no dia a dia. Para a sociedade líquida, não importa a fidelidade. Para a sociedade líquida, importante é que eu me encontre, importante é que eu seja feliz, e não importa com quem se importa, o importante é que eu me encontre e que eu me realize. O individualismo, o eu individualista. E o ditado é, a vida é curta, vamos aproveitar, quando deveria ser dito ao contrário, né? A vida é curta, mas a eternidade é longa. Vamos nos esforçar para viver essa fidelidade a Deus. E isso é os nossos dizeres. Vamos curtir. Eis a expressão. O sacramento já não é absoluto. Vivemos um tanto faz. Afinal, Deus é amor. E nele, e nem Ele pode me julgar. Vivemos o tanto faz. E por que tudo isso? Porque no mundo líquido, tudo que dura muito tempo, o juramento de fidelidade, o compromisso a longo prazo é tido como uma ameaça, principalmente quando o prazo é indeterminado. Então nós precisamos compreender que a sociedade líquida a todo momento joga contra a família. Destruamos a família e nós conquistaremos todo o resto. Porque essa história de fidelidade há muito tempo, por muito tempo, é uma história bizarra. E tudo isso é uma ameaça para a sociedade. E por que o mundo, a sociedade bate tanto contra a família? Porque precisamos entender que dentro da família é que cabe o papel de construção e educação do caráter dos filhos. Destruindo a família, nós iremos ter todo o ciclo interrompendo. E assim vamos nos permitindo nos envolver, e muitas vezes somos os carrascos de nós mesmos sem que percebamos. Verdadeiros demolidores de nossa casa, rompendo e derrubando com a nossa estrutura sem que percebamos. E eu e você, muitas vezes, com martelo e picareta, atentamos contra o nosso bem maior. E para nossa tragédia, nem percebemos, porque tudo é normal, tudo é aceitável. Afinal, não seremos nem o primeiro e nem o último. Estamos aí neste ciclo vicioso. E percebemos nós que durante a pandemia já não se julga, trazendo um pouco para a realidade da nossa sociedade, já não se julga essencial aos olhos de muitos os bens espirituais. À vista da sociedade líquida, já não são essenciais os serviços que a igreja deseja nos propor, os bens espirituais, mas são essenciais a compra da maconha, a compra da bebida alcoólica, porque precisamos viver, e deixa a vida me levar, né? Como diz o samba lá de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, para quem sabe, né? Então, é as palavras que a gente usa. Na espiritualidade nós vemos uma profunda incoerência com a falta de fé.
Nós temos aí, às vezes a gente percebe, quem assiste a televisão vê aí, né? Que os bandidos, antes de roubarem, fazem o sinal da cruz para que Deus os ajude. Um profundo vazio de conteúdo e uma busca na aparência, porque o importante é estar bem, ser feliz é o que importa. Se não tivermos um olhar de fé, atentamos contra a nossa própria estrutura sem perceber. Domingo, no programa da TV Globo, chamado Tamanho Família, aquela atriz Gabi Amarantos, creio que todo mundo conhece, disse assim, né? Não importa a forma que é a sua família, tudo é permitido. Homem com homem, mulher com mulher. Importa é o amor. Tudo é permitido, tudo é aceitável. Nem Deus liga com isso. Deus não precisa estar na jogada, porque o importante é o amor. E não venham falar de religião, porque a causa de Jesus era o amor. E mais uma vez, parece nos acusar o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo, absolutamente tudo é vaidade. E a expressão desta cantora, com a qual eu coloco aqui, é o pensamento de muitos, e de muitos até que se dizem cristãos católicos, que o importante sempre é o amor. A lei de Deus, o absoluto que eu coloquei no início, já não faz tanto sentido. Queremos estar fora do alicerce da fé. Ostentamos nos carros, nos nossos carros, nos carros das pessoas cristãs, terços. As nossas famílias vestem lindas camisetas, né, de Nossa Senhora, São José, Bom Jesus da Lapa, entre outros. Dizemos que o nosso carro é pertença de Deus. Dizemos que a nossa família é pertença de Deus. Dizemos que tudo, absolutamente que tudo que temos é de Deus. E é um cuidado bonito que nós temos para com a religião. É um cuidado bonito, é uma expressão exterior bonito daquilo que nós pensamos viver. Mas é triste, queridos, é muito triste. E eu penso que Deus fica muito triste com a nossa relação com Ele, quando Deus está no carro, quando Deus está na camiseta, mas Deus não está onde mais Ele gostaria de estar, que é nas ações, na vida, na família e no coração das pessoas. É aí que Ele quer estar. E como é que Ele está nas nossas vidas, nas nossas famílias? Como é que Ele está em todas essas situações e nas nossas ações? É quando colocamos tudo no alicerce da fé. É quando as nossas ações, quando o nosso trabalho, quando a nossa família está ao redor de uma mesa, chamada a mesa do Senhor. E nesta mesa, cada um de nós é servido por um alimento sólido, chamada fé. Esta é a tristeza do coração de Deus. A demolição da fé. A essência pela aparência. Já não valorizamos o perfume, mas valorizamos o frasco. Nós não queremos mais viver uma fé comprometida, mas nós quase sempre queremos parecer bem, porque o importante é parecer bem. Eu quero mostrar, né, que eu sou de Deus, que eu sou de Jesus, através de gestos exteriores, porque é bonitinho falar que eu sou de Deus. É agradável, é simpático falar que eu sou de Deus, que eu tenho uma religião. Mas é perfeitamente acessível que eu viva sem a religião no meu dia a dia, que eu viva sem a fé no meu dia a dia. E é isso que a sociedade quer nos colocar. As famílias, aos poucos, vão desacreditando e vivem uma constante desconstrução. O crescimento e o surgimento de pessoas que se dizem ateias em famílias cristãs é assustador, é absurdo.
As famílias cristãs que outrora geravam pessoas de fé sólida, hoje a gente percebe, infelizmente, uma tristeza para a gente no mundo, o surgimento de tantas pessoas que dizem não acreditar na força e no poder de Deus. E por que não acreditam? Porque perderam a fé. Porque na família não souberam conservar a estrutura que tinham. Foi roubada a sua estrutura. Não se acredita em Deus, e tampouco nós vamos caindo na artimanha de Satanás e não acreditar no inferno. Esta é a maior vitória de Satanás, não acreditar no inferno, porque quando não acreditamos no inferno, as nossas famílias vão se perdendo ainda mais, porque vivemos um tanto faz. Não se precisa cuidar tanto da vida espiritual, já não se precisa viver tanto a fé, porque afinal nós não seremos punidos. Tudo vai ser perfeitamente aceitável. E nós percebemos que o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no qual fala do Senhor, justo juiz, que virá para dar recompensa aos bons e aos justos e punir os pecadores, ele está em crise. Ele está em crise, este Evangelho. E a gente percebe que nós gostamos sempre de ouvir o Salmo 23, né? Nada me pode faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Essas palavras que são bonitas, e sim, o Senhor nos conduz. Mas essas palavras aqui gostamos de ouvir, porque de alguma forma nós buscamos nos descomprometer com a palavra do Senhor. O inferno está em crise, e não é por falta de candidatos, não, mas é porque todos se julgam dignos do céu. Todas as pessoas, absolutamente todas, não praticam a fé, vivem segundo a moda da sociedade, vivem segundo aquilo que a sociedade dita, vivem segundo aquilo que o diabo aprova. Vive segundo aquilo que a mídia coloca, como eu disse no início, aquilo que as novelas colocam, aquilo que o mundo coloca. E mesmo vivendo todas estas coisas, e mesmo nos colocando inteiramente dentro desta coisa, e mesmo dizendo não a Jesus, e mesmo não vivendo a fé em Jesus, nós nos achamos dignos do céu. É para o céu que eu vou, lá é meu lugar. E nem Deus vai poder me condenar, porque Deus é amor. E aqui a gente vive um perfeito engano, né, meus queridos? Porque a palavra nos diz que Deus virá para julgar a todos segundo as suas obras. Todos iremos, né, passar por essas situações de julgamento. Tempos atrás, as nossas famílias eram mestras educadoras dos nossos filhos, e até hoje algumas conservam. Quando eu falo educadoras, eu não estou dizendo só na questão da educação que a gente precisa receber, né, da escola, mas eu digo aqui de uma educação de fé, onde as famílias se sentavam e ali rezavam o rosário, rezavam as orações básicas, ensinavam o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, as orações básicas que os cristãos precisam saber. Ensinavam ali a rezar o rosário, o ofício, aquelas lindas orações. Éramos mais devotos, né? E hoje nós percebemos que nós vivemos uma desconstrução, sobretudo na ética, na religião, em todas essas situações. Tempos atrás, as expressões eram diferentes. No meu tempo mesmo, né? Quando a minha mãe batia na gente, acho que ela achava que a gente era tipo clara de ovo, né? Menina é como clara de ovo. Quanto mais bate, que cresce. Quanto mais que bate, aí que ele desenvolve, né? E não casava trauma, não. Não casava trauma, não, porque era para educar.
Hoje nós percebemos que o Estado, a todo instante, tenta entrar na educação dos filhos, na família, tenta impor regras, tenta colocar limites. E qual a causa de tudo isso? Que essa sociedade líquida, né, vai colocando para as nossas famílias, nos forçando a viver algo diferente. Porque hoje tudo causa trauma, tudo machuca, tudo é bullying. E a cabeça das crianças, dos adolescentes, nunca estão maduras o suficiente para crescer na fé. São sempre criançonas, né? Homens de 25 anos são crianças. Por quê? Porque não amadureceram, porque não cresceram. E nós percebemos que a família constitui aqui um papel importante nesta área da educação religiosa, porque para crescer na fé, nós precisamos passar, né, pelas tribulações, pelas dificuldades. Vai nos dizer o Eclesiastes, no capítulo 2, que aqueles que se colocam para servir o Senhor se preparem para a aprovação. Então, a aprovação é uma condição. E eu tenho para falar para vocês que a fé da igreja não é separada da fé da família. A família que não é estruturada na fé, que não educa na fé, a gente corre um sério risco de ter cidadãos, pessoas débeis, né? Pessoas que nunca estão prontas para viver. E não é nem a fé só da igreja não, mas para ser um cidadão de bem lá fora. E por isso que a gente vive neste mundo maluco, neste mundo que não se encontra, porque a cada instante nós vamos percebendo que a culpa do mundo está desta forma. É uma parcela, é do mundo, mas uma parcela também é da família. Porque nós vamos deixando de viver aquilo que precisávamos, né, viver, que precisávamos, né, nos apoiar. E eu vou concluindo aqui, né, a minha palavra, dizendo que nós vivemos uma constante desconstrução, uma demolição, uma dificuldade enorme em preservar o que é santo e o que é belo aos olhos de Deus e na família cristã. Nós nos precisamos despertar, queridos irmãos e queridas irmãs, como Josué, e dizer com Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nos perguntarmos aqueles que não querem viver, né, a fé, que vive essa dificuldade, como Josué perguntou: e você, a quem você quer servir? A quem? E eu te pergunto hoje, você que está me acompanhando aí de casa, a quem você quer servir? Quem é o Senhor da sua família? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor do seu matrimônio? Quem é o Senhor dos seus filhos? Quem é o Senhor dos seus netos, você que tem netos? E com Josué responda: nós serviremos ao Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor da minha casa, é Ele o Senhor da minha vida, é Maria, a cópia fiel que eu quero seguir, é Jesus, o Filho amado que eu quero imitar, é José, o esposo casto, obediente, fiel, que eu quero ter como molde. Eu quero me deixar moldar, né, nesta família. E você, marido, deixe-se moldar na figura masculina de José, um homem curado. Você, mulher, deixe-se moldar em Maria. Seja uma outra Maria na sua família. Deixe que Maria seja o seu modelo, sobretudo na escuta, na sensibilidade do lar. E você, filho, permita-se, tenha a graça de imitar Jesus em tudo, sendo obediente, fiel, como ele era fiel e obediente a seus pais. O apóstolo Paulo, como eu disse no início, nos relembra, né? Nos lembra, lá no capítulo 11, no versículo 6, é impossível agradar a Deus sem fé. Sem a fé,
nós não podemos agradar a Deus, porque a fé, ela é condição, né, de recebermos a recompensa para aqueles que buscam a Deus. Então, quer agradar a Deus? Eis aí o segredo, é tendo fé. Mas não é só ter fé, é viver a fé. E o que é viver a fé? É colocar toda a nossa vida, toda a nossa conduta, sendo agradáveis a Deus. Amados, nós estamos na contramão do mundo. Se nós queremos ser uma família cristã, nós iremos a todo instante estar navegando, né, em mares contrários a essa vontade que o mundo deseja propor. Nós precisamos ter essa sabedoria e aprender que, se queremos ser uma família de verdade, nós precisamos dizer um sim a Deus e um não ao mundo. Nós precisamos ir de encontro ao abraço que Cristo quer nos dar. Olhemos para aquela cruz ali atrás de nós. Os santos padres da igreja nos ensinam que Jesus, com os braços abertos na cruz, que é o abraço que Ele quer, que Ele quis e que Ele quer dar ao mundo. E com fé, vamos ao encontro deste abraço com Cristo crucificado. Vamos abraçar este Cristo crucificado e com as nossas famílias dizer: Jesus, eu acolho o teu abraço. Com fé, eu quero viver, eu quero depender de ti. E não importa, Jesus, ser feliz. Não importa ser feliz conforme a vontade deste mundo. Mas importa sim, Senhor Jesus, ser fiel a ti. Porque de nada adianta perder esta vida. De nada adianta perder essa vida e não ganhar a futura. Aliás, acho que eu disse trocado, né? De nada nos adianta conservar essa vida, ser feliz nesta vida e perder o céu. De nada adianta. Então vamos perder esta vida. Vamos desejar perder esta vida. Vamos desejar perder a felicidade que este mundo quer propor. Mas vamos buscar, vamos desejar viver a fé e a felicidade que é a proposta de Jesus para o outro mundo. É esta proposta que eu quero colocar como um alicerce para a minha vida, a proposta de Jesus. Tiremos de nós o farisaísmo. Tiremos de nós o farisaísmo. Nós não podemos ser túmulos caiados, como nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 23. Esta é a proposta de Jesus. Sermos salgados pelo Espírito Santo de Deus, para conservar em nós a proposta de família que Deus deseja que vivamos na experiência aqui deste mundo. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que foi chamado, para nós que somos filhos, para aqueles que são casados e que foram chamados para exercer o papel de chefes de família, né? Educadores. Relembre, querido, o seu compromisso hoje. Um dia nós seremos colocados ante o juízo de Deus e nós teremos de prestar conta de como nós vivemos a nossa família. E eu relembro aqui dos votos do matrimônio, daqueles santos votos que fizeram, prometendo amor, respeito, fidelidade, prometendo também educar os filhos na fé da igreja. E se nós colocarmos, né, os nossos ouvidos, inclinarmos os nossos ouvidos ao nosso coração, nós iremos compreender que por muitas vezes nós temos deixado o mundo invadir
invadir a nossa casa. E vamos perceber que em pequenas formas, de pequenos modos, nós temos negligenciado a nossa fé. Algumas vezes por vergonha, algumas vezes por medo de que o mundo venha contra a gente. Mas vamos mais uma vez nos lembrar e nos relembrar. Para o cristão de verdade, este mundo está morto. Eu estou morto, eu preciso estar morto para este mundo. Vivo apenas para o mundo espiritual, para o mundo onde Deus se encontra. Então, meus queridos, eu quero neste instante rezar com você, finalizando esta palavra aqui hoje. E vamos pedir ao Senhor Deus por todas as famílias de nossa comunidade de matrona que rezam conosco nesta noite, com a pastoral familiar de nossa comunidade nesta noite. O Senhor nosso Deus conhece todas as situações por que passam as famílias. O Senhor nosso Deus conhece todas as nossas realidades. E Ele sabe que nas nossas famílias muitas vezes são verdadeiros campos de batalhas, onde um quer viver a fé, o outro às vezes não quer. Um quer ser totalmente de Deus, o outro muitas vezes não se importa, vive o tanto faz, né? Porque o importante é ser feliz, como eu coloquei. Mas vamos nesta noite rezar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Vamos fechar os olhos neste momento e vamos, numa prece singela, colocar no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo no Sagrado Coração de Jesus, todas as nossas famílias, para que Deus conserve em nós a nossa estrutura, a estrutura da fé, e que não corrompamos conforme o desejo deste mundo, mas que nós nos conservemos. Peçamos ao Espírito Santo que Ele edifique em nós esta casa espiritual, que ela seja sólida, como aquela casa descrita nos evangelhos, construída sobre a rocha, e que nem os ventos contrários e que nem nada neste mundo é capaz de derrubar. É nesta fé que nós queremos pedir ao Senhor que a nossa família esteja alicerçada. Pedimos nesta hora, Senhor nosso Deus, por todos aqueles que nos acompanham. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que a Tua presença possa tornar cada vez mais real, cada vez mais sólida a estrutura das nossas famílias. Que a presença da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, possa dia após dia nos mostrar o conceito de família que o céu desejou. E como naquela música que a gente canta, até mesmo o céu desejou ser família. E ela se fez família, para que a família desejasse ser céu. E é esta a proposta. Vamos desejar ser céu. A nossa família pode ser um pedacinho do céu, já aqui nesta terra. Ela pode ser, ela precisa ser, ela tem necessidade de ser este céu. Então, queridos, vamos dar o melhor que nós podemos dar para a nossa família. Finalizo aqui então, deixando uma boa noite para você, que você possa ter, aspirado a proposta da palavra dessa noite de hoje. Digamos sempre um não a tudo aquilo que quer nos corromper e um sim para tudo aquilo que pode nos edificar. Que a nossa fé seja firme, sólida, como aquela casa descrita no Evangelho de São Mateus, a casa construída sobre a rocha, onde que nem os ventos nem nada pode abalar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradecemos ao irmão Evaí, obrigado pelas suas palavras e por nos ajudar a refletir este tema tão difícil.
mas muito importante para nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, seus planos, seus projetos e sua missão em nossa comunidade. Muito obrigado. E o nosso casal companheiro ali, Eliana mais Renilson. Muito obrigado. E chegamos ao final de mais um encontro. E como esse encontro foi maravilhoso, bendizemos e louvemos a Deus por nos permitir estar mais uma vez em sua presença e o engrandecer com as nossas vidas. Agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco neste encontro. Que o Senhor faça de cada um de nós missionários, propagadores da sua paz e do seu reino. É como o Senhor nos ensinou, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família de Nazaré, Nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, Nossa família vossa é. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a você que compartilhe e divulgue a nossa Semana Nacional da Família com seus amigos e familiares e em suas redes sociais. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se nosso Deus quiser. Coisas do meu tempo de criança, quando vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia. E a mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada,
ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Agora fala do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos, ele é mais do que o palácio, gostaria de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz.